paz do Senhor, amém? Não temos hoje visitantes, mas que todos possam se sentir em casa e louvemos ao Senhor. Aleluia, Deus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, entrou no mundo e recebido na glória. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. O louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. Aleluia. A Ti seja a glória. Aleluia, Deus. Deus, fonte eterna, Senhor, de gozo e de paz. Cordeiro de Deus, salvação, fonte eterna de gozo e paz. És minha vida, és minha luz, em Ti está a vitória.
Deus de Deus, salvação, fonte eterna de gozo e paz. És minha vida, és minha luz, em ti está a vitória. Rendo a ti o meu louvor, ergo minhas mãos e declaro o meu amor. Honra, glória, sejam ao leão de Judá, poderoso de Israel, Alfa, Ômega, Ele é o princípio e o fim, o Deus que hoje habita em mim. A Ele o louvor, a Ele a adoração, a Cristo seja a glória, pra sempre. Amém. A Ele o louvor, a Ele a adoração, a Cristo seja a glória, pra sempre. Amém. Honra, glória, seja ao leão de Judá, poderoso de Israel, aleluia. Alfa, Ômega, Ele é o princípio e o fim, o Deus que hoje habita em mim, o Deus que hoje habita em mim. Meu Deus. Deixa-nos respirar, Senhor. Não somos nada sem Ti, ó Pai. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o dom, aleluia. E este é o dom, tua vontade feita em mim.
Muito bem, irmãos, vamos continuar. Voltando lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15, nós vamos encontrar a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, no versículo 4 ao versículo 15. Jesus, ele está ensinando e ali junta-se uma grande multidão. Lucas vai dizer que vinham de todas as cidades, para escutar, para ouvir a Jesus. E Jesus, naquela hora, ele propõe uma parábola a estas pessoas. E Jesus vai falar do semeador. Jesus, ele quer levar aquelas pessoas, uma palavra e que eles pudessem entender. Então Jesus vai falar esta parábola e ele vai usar a figura do semeador, uma figura conhecida, uma prática muito conhecida na região. E Jesus, diante dessas pessoas, ele diz assim: olha, o semeador, ele saiu, ele foi para o campo semear. E quando ele começa a semear, ele lançou sua semente, mas uma parte desta semente ela cai sobre o caminho, ela foi pisoteada e também as aves do céu devoram o que sobra. Ele diz também que uma outra parte da semente cai sobre rochas, e quando essas germinam, as plantas secam, a planta seca rapidamente, pois não havia umidade suficiente. Ele diz que mais uma terceira parte cai entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com aquela semente, mas o espinho sufocou a semente, sufocou a planta. Mas ele diz que há uma quarta parte, e essa quarta parte ela cai em uma terra boa. Essa quarta parte ela germina, ela cresce, ela produz, e Lucas vai dizer assim, a 100 por 1. E quando ele conclui a parábola, ele diz assim, ele faz uma advertência: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Olhando para essa advertência, eu me lembro das advertências nos finais das cartas lá do Apocalipse, As 7 cartas sempre terminam com advertência, Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A partir do verso 9, Jesus ele vai explicar a parábola, Ele vai comunicar o significado daquela parábola aos seus discípulos. Não é a multidão, é a parte.
E ele vai dizer, né, que no verso 10 ele já mostra que os discípulos tinham entendimento, porque estavam ali recebendo o entendimento do mistério do Reino de Deus, mas nem todos teriam o mesmo privilégio. E ele diz, usando aí uma profecia de Isaías, ele diz que contudo, vendo não veja e ouvindo não compreenda. E aí ele faz o esclarecimento da parábola da semente, né? das quatro partes de semente. Ele vai falar sobre a que cai à beira do caminho, que representa, a que cai sobre a rocha, que representa, a que cai sobre os espinhos, que representa, e a que cai na terra boa. Irmãos, eu pensando essa semana nessa parábola, porque quantos de nós não já escutamos sobre isso, né? Quantos de nós não já falamos sobre a parábola do semeador? E o que é mais incrível é que eu particularmente, quando olhava a parábola do semeador, eu olhava para o campo missionário. Não deixa de ser, tudo bem, mas eu sempre visualizava o campo missionário, as pessoas saindo a semear a palavra. Mas esses dias eu olhando, eu digo, não é o campo só missionário. Tudo bem, serve, mas é principalmente para o campo da igreja. É principalmente para dentro da igreja. Porque são 4 tipos de pessoas que sempre vão estar dentro da igreja. E dependendo de como a gente observar, vamos encontrar, nós vamos ver tudo isso no meio da igreja do Senhor. Porque o campo também representa uma parte de terra que está sendo preparada para o plantio. Então, quando eu olho a gente olhando para esta parábola, a gente vai encontrar um paralelo, por exemplo, com o joio e o trigo. O joio e o trigo estão juntos no local. Do jeito que o joio e o trigo é trazido para dentro da igreja, como nós entendemos que na igreja há joio e trigo, a parábola também do semeador está dentro da igreja, porque são tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Mas antes de pensar sobre isso, e por que será que Jesus falava assim através de parábolas? Primeiro, porque era comum na época de Jesus, era muito comum as pessoas usar alegorias para passar uma mensagem, né? Jesus estava se tornando popular, sua pregação estava se tornando popular e muitas pessoas vinham. Então Jesus ele começa a aplicar nas parábolas elementos cotidianos, ou seja, aquilo que acontecia no dia a dia, para que eles viessem a entender. Jesus, por exemplo, ele vai falar sobre o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, e ele fala sobre o pastor que é a porta das ovelhas, ele fala sobre aprisco, ele vai falar, por exemplo, da casa do meu pai há muitas moradas, né? Porque isso tudo tem a ver com o cotidiano deles. Então Jesus usou. Então a figura do semeador era muito familiar para todos eles. A figura do semeador é familiar até o dia de hoje. Mas o que é que Jesus queria também? Jesus queria algo mais quando falava por parábolas. Jesus queria que aquelas pessoas que vinham escutar ele não viessem tão somente e não aderissem à busca por Jesus, não aderissem a esse movimento, a essa nova linguajar. Ele não queria apenas uma aderência superficial, né? Simplesmente eu vou escutar porque eu gosto, eu acho bonito ele falar. Então Jesus, ele usava as parábolas para que as pessoas que ouviam, os que realmente se interessavam pela palavra, eles iam querer entender a fundo essa palavra e eles iam buscar Jesus com mais frequência para o entendimento e não simplesmente porque achou bonitinho. Porque se analisarmos a parábola, ela é belíssima, né? Mas Jesus queria mais. Então a parábola em si, ela traz histórias que têm seus significados, né? Mas só vai encontrar o significado real de uma parábola quem vai realmente
buscar profundamente. Então Jesus falava por parábolas para justamente acontecer o que ele diz: para que ouçam, mas não entendam, para que vejam, mas não enxerguem como estão vendo. E quem é que vai enxergar isso? Somente aqueles que estão realmente interessados em Jesus, na sua mensagem, e não apenas nos seus milagres. Só vai se interessar pelo entendimento da palavra quem realmente quer viver ao lado de Jesus. Senão vai ser tão somente pessoas interessadas na benfeitoria que ele traz, né? Então, as parábolas, elas tanto revelam como elas ocultam a verdade. As parábolas, elas revelam a verdade, mas elas ocultam a verdade. Ou seja, elas revelam a quem? Elas revelam aos interessados. Quem se interessa pela palavra de Deus vai entender as parábolas. O interessado, aquele que é genuinamente desejoso de aprender sobre Deus, ele vai cascavear, ele vai cavar profundamente o entendimento da parábola. Na nossa linguajar de estudos de teologia, seria fazer uma exegese do texto. Exegese tem a sua ideia principal, é cavar profundo, né? Pegar o texto e cavar profundamente para entender o texto. Então, aqueles que Jesus estava falando por parábolas para aquela multidão, porque ele sabia que no meio daquela multidão haveria sim aqueles pessoas que tinham o desejo genuíno de aprender, e esses iam cavar profundamente para aprender. Esses seriam justamente aqueles que teriam prazer em andar com Jesus, que teriam prazer na palavra de Deus, que teriam prazer em caminhar com Jesus, independente de qualquer coisa, de receber algo em troca, porque eles amavam a mensagem do reino de Deus e entendiam a mensagem do reino de Deus. Então, a parábola, né, ela vai trazer tudo isso. Ela tanto oculta a verdade, como também ela revela a verdade para os interessados. As parábolas, na verdade, elas são uma mina de informação para os que são sinceros, mas ao mesmo tempo ela é um julgamento sobre os que são descuidados. É por isso que muitas vezes tem uma palavra, tem uma frase de Jesus que ele diz assim: eu não vim julgar, né? A própria palavra já está julgando. Não é que Jesus, porque Jesus não julga ninguém. Tem gente por aí que diz: quem é você para julgar? Nem Jesus quer julgar. Não, quem julga é a própria palavra. Então a parábola, ela tem o mesmo sentido para aqueles que gostam da verdade, para aqueles que buscam a verdade. Ela é uma revelação e faz com que esses cresçam, mas ao mesmo tempo, para os desinteressados, ela é um julgamento. Ela vai trazer para eles uma outra realidade, né? Então, quando ele diz, por exemplo, né, Lucas vai dizer assim: e ocorreu uma grande multidão. Lucas, ele não nos diz onde Jesus estava. Lucas não nos diz aonde foi que a parábola foi pronunciada, porque não está em questão isso. O que está em questão aqui é qual é a mensagem que Jesus quer trazer, né? Uma coisa que nós sabemos, que Jesus estava ficando muito popular. As pessoas vinham para encontrar Jesus. E Jesus, quando ele começa a falar, então ele vai falar sobre quando ele fala sobre o semeador, na Palestina, até os dias de hoje, como é que esses homens fazem, né? Eles jogam a semente e depois eles vêm com arado. No arado vai passando e a semente vai entrando na terra. Mas aí ele diz que algumas ficaram à beira do caminho. Quais são os caminhos? As covas entre os dentes do arado. Quem já foi no campo plantado, de qualquer colheita que for, sabe que existem covas, e entre as covas você pode andar. Isso é um caminho. Mas quando a gente olha para o lado também, como eu digo, eu sempre olhava para o lado da questão da missão de sair, a ideia de sair também lançando a semente de Deus pelas caminhadas, pelas estradas, pelas viagens, não deixa de ser também uma analogia. Mas a ideia que Jesus está trazendo é como eles até hoje fazem: eles lançam a semente no campo e vão passando o arado. Então
no que o arado passa, que revolve a terra, a semente entra e a terra cai por cima e vai ficando no caminho. Diante daquele caminho, ele vai passar e vai pisotear. No que ele pisoteia, o pássaro vem e come, porque ela está ali no caminho onde ele está passando. Mas ele diz também que essa semente, ao ser jogada, ela caiu sobre a pedra. Não é uma pedra simplesmente, é um solo rochoso que podia estar próximo ao solo que ele estava plantando. Algo rochoso que geralmente não ia estar mesmo no meio, mas ia estar nas laterais, ia estar num certo lugar. E aí essa rocha, ela não está aberta, ela está com pouca areia por cima, por isso que ela germina rápido. Porque como ela não afundou profundamente, então ela vai germinar rapidamente, mas vai secar, porque ela não tem areia, ela não tem umidade na sua raiz e seca rápido. E ele vai dizer que outro caiu sobre os espinhos. Ninguém que vai arar um campo não tira os espinhos, ele deixa a terra boa. Mas como ele está lançando essas sementes e passando o arado, ela vai cair nas laterais, e nessas laterais pode ter arbustos de espinho. E qual o problema? O espinho cresce mais rápido do que propriamente, por exemplo, o trigo. O espinho ele cresce mais rápido, a ideia aqui é que o espinho cresce mais rápido do que está sendo plantado. Se ele cresce mais rápido, aquilo que está por baixo fica sufocado. É igual você pegar uma planta e de repente você compra uma planta e diz assim: essa planta é de sol ou de sombra? Se ela é de sombra, você vai procurar um canto para botar ela por baixo, para ela não pegar o sol diretamente. Mas se ela for uma planta de sol, ela não pode ficar escondida. E se ela não recebe, a planta, se não recebe sol, não recebe as coisas da natureza, ela sufoca. Então o espinho sufoca, porque o espinho cresceu mais rápido do que ela. E a outra parte ele vai dizer que é justamente, é um contraste de toda, é aquela semente que germinou, que cresceu, né, e que frutifica. Ela se tornou forte. Marcos e Mateus vai dizer que ele dá vários, dá 30 por 1, 60 por 1. Lucas ele é bem sucinto, resume e diz 100 por 1. Ele está falando de pessoas que multiplicam, ele está falando a ideia da multiplicação da semente, e trazendo para o campo da igreja é a multiplicação das pessoas que levam essa palavra a Deus e vai germinando essa palavra, né? Então, mas a história não termina por aí, a história termina, ele termina essa parte dizendo assim: aqueles que têm ouvido para ouvir-os. Eu fico imaginando, a Bíblia é um texto que ela tem que ser compreendido como um todo. A parábola não termina ali. A parábola, ele explica a parábola para toda a multidão e dá uma advertência àqueles que têm ouvido para ouvir-os. Ou seja, você está interessado, então preste atenção. Você não é meramente, você não está simplesmente ouvindo uma historinha para achar lindo, ficar com o coração e o sentimento maravilhado. Ai meu Deus, como foi lindo ouvir essa mensagem. E Jesus ele vai dizer porque ele diz assim: vendo não veja e ouvindo não compreenda. Nós precisamos entender que aqueles que têm o desejo de aprender sobre Deus, eles vão aprender sobre Deus. Mas aqueles que realmente são chamados por Deus para viver a obra de Deus, viver o reino de Deus, Deus vai revelando cada dia mais. Porque se fosse só apenas o conhecimento, ora, por muito estudo se conheceria o que está escrito. Mas aí vai mais profundo. Jesus está falando mais profundamente, porque Jesus está trazendo algo espiritual. A parábola está trazendo algo espiritual. Não é simplesmente uma mera maneira de viver, não é simplesmente uma mera maneira de se comportar. Jesus está falando de algo espiritual, de algo que venha trazer a verdade do reino de Deus para aquelas pessoas, e para nós nos tempos de hoje, que serve do mesmo jeito. E aí o próprio Jesus vai falar e explicar a sua parábola. Mas vai explicar para quem? Para os seus discípulos, né? Então ele começa dizendo assim: olha, para vocês foi revelado os mistérios, para todos os outros não. Aos mais, porém, eles estão vendo e não veem, eles têm audição, mas não vão entender, ouvem, mas não penetram no significado. Tem gente até hoje que é assim. Tem pessoas até hoje que quer viver na igreja e quer viver superficialmente.
Eu sou crente. Qual de nós não conhecemos pessoas assim? Eu sou crente. Agora é crente de quê? Crente em quem? Crente, por que você é crente? Porque se você não conhecer e não buscar aprender profundamente, né? Cavar profundamente aquilo que está escrito na palavra de Deus, eu não sei como você pode se declarar crente. Porque é isso que ele vai falar, são os 4 tipos de pessoas. Aí ele vai falar o quê? A explicação. A semente da palavra primeiro, a semente é a palavra de Deus. E quem é o semeador? O próprio Cristo. E que campo é esse? O campo é a igreja, o campo são as nações, o campo são os perdidos, o campo pode ser o campo é o coração do homem. E então, quando ele fala, ele diz assim: olha, aqui cai na beira do caminho, essas são, Jesus ele vai dizer assim: Satanás arrancou antes que ele cresça. Será que não temos visto nos últimos tempos? Por isso que eu digo que ela traz muito. Eu comecei a olhar essa parábola e comecei a pensar na igreja, porque as pessoas estão fazendo com a igreja justamente isso, coisas bem superficiais. Como agora estamos vivendo um tempo de pandemia, virou moda agora os drive-in. Até o irmão Carlos ligou para mim domingo no Fantástico, né? Porque tem drive-in de show, um monte de drive-in. O povo vai de carro para assistir o show. Aí tem um cidadão aí, e graças a Deus que não botaram lá pastor evangélico, porque pelo menos isso, botaram palestrante evangélico. Porque ele é só um palestrante, ele é só um animador de torcida, ele é tão somente alguém que joga semente, e a semente está ficando apenas na beira do caminho, ou a semente está caindo no meio de espinho, ou a semente está caindo em rochas, porque crente, eu provavelmente não sai dali, porque as pessoas choram, porque ele vem contar histórias belas, vem falar coisas que o Evangelho não diz. O Evangelho mostra que Deus é amor, eu creio, Deus é amor. O Evangelho mostra que Deus é esse semeador que lança a sua palavra, mas o mundo está cheio de pessoas que estão na beira do caminho. O mundo está cheio de pessoas que pegam suas sementes e as sufocam. Então, quando a gente olha, aí Jesus diz: Satanás arrancou antes de crer. Realmente são pessoas superficiais, são pessoas que não entenderam que a mensagem que Cristo traz através da parábola é para que elas se aprofundassem mais, ela desejasse mais aprender o que estava ali, e simplesmente ela gosta do supérfluo, ela gosta da superfície, ela gosta daquilo, simplesmente para ela estar satisfeita, sabe? É aquela pessoa que não tem coragem de aprender, ela quer pegar tudo pronto. É mais ou menos você chegar em casa e olhar na sua geladeira, tem um belo pedaço de carne, e você olha assim e diz: não, estou com tanta fome, e aí você pega uma sardinha porque já está pronto. Você deixou de saborear um belo pedaço de bife, porque não teve coragem de se aprofundar para comer e parou simplesmente na sardinha. Não que sardinha seja ruim, mas eu quero comparar com a questão da falta de coragem. São aqueles que ficam à beira do caminho. As igrejas estão cheias de pessoas à beira do caminho. Quando Jesus vê aquela multidão, ele justamente usou a parábola, não foi para que eles amassem a historinha que Jesus estava contando, foi para que eles olhassem e pensassem assim: puxa vida, não compreendi, mas vou buscar cada dia mais aprender sobre isso e se aprofundar. Mas Jesus disse que tem os das pedras, né? São aquelas que não têm raiz, né? São aqueles que tem assim, é o crente que ele passa um tempo na igreja, né? É aquele que, como alguém escreveu, diz assim: eles recebem contente a palavra de Deus, né? Tem uma alegria, sabe? Sai falando para todo mundo, é uma alegria que parece que você olha assim: meu Deus,
que esse se converteu mesmo, e de repente se acaba, e de repente não há mudança, não há vida, simplesmente para. E eu estava olhando na Bíblia, e engraçado, um profeta disse assim: para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou um cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. São pessoas que vão para encher certos locais, para ouvir certos pregadores, que eles simplesmente ficam maravilhados com a forma de falar, com a forma, parecem músicas aos seus ouvidos, ficam se achando coisas maravilhosas e não entendem o cerne da mensagem que Cristo está trazendo. Que Cristo está dizendo assim: olha, você passou um tempo até tentando, mas você não aprendeu nada, você não tem raiz, você não está se criando, você não vai morrer desse jeito. Você não vai ter como andar no caminho e no reino de Deus. Marcos, por exemplo, você for olhar o Herodes, falando sobre Herodes, o mesmo Herodes que mandou decapitar João Batista. Sabe o que é que diz a palavra quando estou falando sobre esse prazer de ouvir, mas não vai profundamente? É igual essa semente que cai sobre a rocha, sobre aquela pouca terra sem raiz. A palavra diz assim: porquanto Herodes temia a João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia, e quando o ouvia, ficava admirado, e eu o escutava com prazer. O que nós temos visto, por isso que eu digo que a parábola, ela se traz, sim, é a igreja, porque quantas pessoas vão para a igreja? Eu quero ir para a igreja hoje, estou precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus. O culto hoje foi maravilhoso, a música tocou no meu coração, Deus falou comigo. Quando é por 5 minutos, vira no diabo, faz tudo que não presta. São sementes em terras que não tem areia para produzir, são sementes que caem sobre rochas. Como ao mesmo tempo nós podemos olhar para o campo missionário da mesma coisa, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Pessoas ficarem admiradas, pessoas escutarem a palavra, ter prazer de escutar, mas pessoas não é só o prazer de escutar. Eu tenho prazer em ler, eu tenho prazer em olhar esta palavra, eu tenho prazer em estudar a palavra, mas não é só o prazer. Eu tenho vontade de aprender mais, eu quero saber mais. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter cada dia mais raízes fortes. Mas ele fala sobre a que caiu entre os espinhos, e aí essa representa aquelas pessoas que deixaram a vida se sobrepor às coisas de Deus. O próprio Cristo, ele vai falar sobre isso quando ele explica a própria parábola, quando ele diz assim: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia ao seguirem seu caminho são sufocados pelas suas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. É fato. Quantas vezes dentro dos próprios arraiais evangélicos, dentro das próprias igrejas, pessoas estão buscando ostentação, pessoas estão buscando reconhecimento, pessoas estão buscando fama, pessoas estão querendo angariar para si fundos. Eu acho incrível quando a gente encontra essas igrejas da teologia da prosperidade, né? E se você encontrar alguém que participa dessa ideia de prosperidade financeira, de prosperidade de bens, ele vai dizer que não, eu não estou ali por causa do dinheiro. E por que é? Como se por acaso fosse verdadeira essa história, se por acaso fosse realmente algo que é verdadeiro. Se fosse assim, não existia pobre no mundo. Isso eram as pessoas ir para essas igrejas, pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja também, vivendo o melhor, vivendo uma vida tranquila, vivendo uma vida de paz, mas começam a se deixar levar no seu trabalho, começam a dar mais valor aos bens, começam a dar mais valor às coisas, começam a dar valor àquilo que é externo. Não estou dizendo que você não deve valorizar,
Eu estou dizendo que você não deve ser alguém que tenha, que goste de valorizar aquilo que está diante de você, mas você não pode deixar que isso tome o lugar de Deus, tome o lugar da obra de Deus em sua vida. Eu conheço pessoas, por exemplo, que parece que não enxergam, mas estão sufocadas. Os espinhos aqui se representam as coisas da vida, né? É engraçado, a Marta foi repreendida simplesmente porque estava cuidando das coisas de casa. Agora imagina alguém que deixa de adorar a Deus, de ser um testemunho vivo diante de Deus por causa de coisas banais do mundo. Marta foi repreendida porque simplesmente estava preparando comida. Senhor, não te incomodas que minha irmã esteja aí enquanto eu estou sozinha a trabalhar? Marta, Marta, tu estás muito ansiosa, tu estás ansiosa por muita coisa, Marta. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. A melhor parte é justamente a quarta semente. A melhor parte é justamente aqueles que fazem parte da boa semente. Jesus nunca vai tirar daqueles que são a boa semente o prazer de ensinar, o prazer de nos revelar cada dia mais aquilo que Ele quer que nós venhamos a conhecer. Então esse é o grande contraste, esse é a grande realidade. Ele gostaria, tudo que Jesus queria naquele momento era que as pessoas que realmente, aqueles que tinham vontade genuína de aprender, buscassem aprender mais. Por isso que Ele falava por parábolas, por isso que Ele falava para que as pessoas pudessem realmente encontrar a vida que Deus estava oferecendo. Aos descuidados, eu senti só prazer, ia ter um sentimento, quem sabe quantos não saíram dali chorosos, né? Eu fico imaginando, e a gente pode olhar também que Jesus também queria mostrar outra coisa à sua igreja, começando pelos seus discípulos naquela hora. O início pode ser difícil, o semear pode ser difícil, o semear é trabalhoso. Algumas sementes vão ficar pelo caminho, algumas sementes podem até germinar, mas vão morrer. Outras sementes estavam indo até bem, mas de repente amaram mais o mundo do que a Deus. Mas vale a pena vocês lutarem, vale a pena, porque muitos vão germinar, muitos vão frutificar, muitos vão multiplicar, porque a obra é de Deus. E aqueles que realmente quiserem cavar profundamente, aqueles que realmente quiserem buscar profundamente essa verdade, eu vou ensinar. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, eu ensinarei. Vocês se fortalecerão, vocês andarão comigo, vocês serão meu povo, e eu vou ajudar cada um de vocês, e vocês também irão multiplicar essa mensagem. Podemos também olhar para esta parábola e entender que está na mão de Deus. A soberania sempre será de Deus. Não adianta eu e você querer adivinhar quem é e quem não é o crente. Sempre haverá também no meio pessoas de várias formas na igreja. Não adianta você se irritar se o irmão diz que é crente, mas quando anda na rua anda diferente. Gente, a palavra já estava dizendo que ia ser assim. O que você pode fazer é orar por esta pessoa e nunca copiar o que essa pessoa faz. Tem gente que tem mania de copiar, né? Às vezes a gente vê isso, né? Tem gente até que copia, tem pregador que copia a forma que outro prega para poder se dar bem. Tem crente que quer ver o outro e diz: eu quero andar igual aquele crente. Tem crente que anda até parecendo com um artista de telenovela. Não, irmão, seja você. Nós não precisamos copiar aquilo que não procede das coisas de Deus. Que nós possamos aprender com esta parábola também, que Deus é quem vai fazer germinar e frutificar a igreja do Senhor. Nós podemos sim levar essa mensagem para muitas pessoas, é o nosso dever.
É o dever como igreja, não apenas levar, mas também nós aprendermos cada dia mais. Mas é Deus que vai fazer essa semente frutificar e germinar. Não somos nós, não é o pastor que salva, não é o pastor que cura. Nós falamos sobre Deus, porque a parábola ela fala sobre Deus, conta uma história de Deus e qual é o propósito final, a glória de Deus, com sementes que frutificam e multiplicam para o reino de Deus. Amém? Então que Deus seja louvado no meio da sua igreja e que nós possamos, em todos os momentos, lembrarmos que Deus nos chamou para não apenas sentir prazer, mas nos aprofundar na sua palavra. Aqueles que apenas sentem prazer e não querem se aprofundar, sempre ficarão pelo caminho, sempre serão sufocados pelos espinhos, e suas raízes sempre serão frágeis. A primeira provação da vida vai cair, mas os que cavam profundamente, os que oram, os que buscam em Deus, os que clamam através do Espírito pelas revelações de Deus, Deus nos revelará através da sua palavra. É através da palavra de Deus que encontraremos raízes fortes, raízes profundas, e continuaremos cada dia mais firmes. Porque se é um tempo difícil, nós estamos passando. Se é um tempo complicado, nós estamos passando. Muitos crentes têm sofrido, muitos crentes têm sido acometidos por esse tempo. Já não bastava as suas dificuldades, também estão sendo acometidos pela essa doença. Mas os crentes verdadeiros sabem de uma coisa: que suas raízes é profunda em Deus, que Deus é com eles em todas as horas. Amém? Não será diferente conosco na nossa igreja, não será diferente na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só fico triste em saber que, mesmo em pleno século XXI, diante de tantas coisas, ainda há muita gente jogando semente no lugar errado. Que Deus faça essas sementes realmente caírem em boa terra, para que haja pessoas se exaltando no nome de Deus. Oremos em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela salvação em Cristo, te agradecemos pelo teu Santo Espírito que nos revela a cada dia a tua palavra, e através dessa palavra podemos encontrar realmente aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigado a Deus, porque alguns séculos atrás tu, através do teu Santo Espírito, levasse homens a escrever esses livros sagrados, que hoje são fortaleza para os que creem. Obrigado, Pai, porque tu falaste justamente de forma de que realmente aqueles que se interessam, e realmente que aqueles que tu tens chamado, eles querem compreender cada dia mais a tua vontade. Que sejamos uma igreja fortalecida, uma igreja com raízes profundas, uma igreja onde cada um de nós possamos ser esta semente que vai germinando e frutificando cada dia mais. Que possamos também, ó Deus, através da tua palavra, levar para outros aqueles que estão sendo sufocados, aqueles que estão ainda na terra, com pouca terra sobre a rocha, ou mesmo aqueles que estão à beira do caminho. Que nós possamos levar esta palavra, não a palavra que o Senhor não falou, mas aquela que está escrita e como está escrito, para que realmente aconteça aquilo que era o desejo do teu coração. Que as pessoas que realmente tinham o desejo de aprender sobre o Senhor cavassem mais profundamente e buscassem o Senhor através da tua mensagem. Pai, em nome de Cristo, tem misericórdia de todos nós. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.